Dorival já disse sim para a seleção brasileira, deve ser inclusive anunciado na próxima semana, isso segundo uma matéria publicada agora há pouco pelo OneFootball. Inclusive o São Paulo já tem um plano A para substituir o Dorival e a gente vai repercutir essa matéria aqui nesse vídeo. Bom, galera, não é novidade para ninguém que a CBF tá atrás do Dorival Júnior para substituir o Fernando Diniz, que foi demitido essa semana. O Dorival é a primeira opção e é inclusive um nome que já vinha sendo cotado quando o Diniz foi escolhido. Tanto o Dorival quanto o Abel Ferreira e o Diniz eram nomes possíveis naquela época. O presidente da CBF chegou a falar sobre isso. O Diniz assumiu, fez uma passagem muito curta pela seleção brasileira e infelizmente muito ruim. Já falamos aqui outras vezes que o trabalho do Diniz é um trabalho bem mais complexo que os dos outros técnicos. Essa questão de trabalho autoral na seleção brasileira é bastante complicado. O tempo para amadurecer essa ideia, para que os jogadores se adaptem a esse tipo de jogo, ele é muito curto na realidade da seleção brasileira, que se encontra aí 2, 3 vezes no ano, durante 15 dias para fazer 2 partidas. Isso é muito complicado de colocar um esquema tático totalmente novo, totalmente fora do padrão e fora daquilo que os jogadores estão acostumados no seu dia a dia. Então, infelizmente, a passagem do Diniz foi muito ruim, muito curta, os resultados foram muito ruins, e a CBF, agora no retorno do Edinaldo, decidiu tirar o Diniz do cargo e colocar um novo técnico. O técnico em questão é o Dorival Júnior, como a gente já tinha falado aqui, e aparentemente, é o que tudo indica, ele já disse sim para a CBF, numa matéria publicada pelo site OneFootball. Essa matéria é do jornalista André Herman, e ele diz que sim, o Dorival já aceitou o convite da CBF e já deve ser anunciado na próxima semana como novo técnico da seleção brasileira. O São Paulo já tinha sim uma noção de que o Dorival poderia aceitar esse convite, até porque é muito natural, aqui no Brasil, o ápice da carreira de um treinador é dirigir a seleção brasileira. Isso não acontece em outros países, mas aqui na América do Sul é muito comum, e o Dorival, assim como muitos outros fariam, aceitou o convite da seleção e deve assumir esse novo desafio, tentar fazer a seleção voltar a vencer, corrigir o trajeto aí nas eliminatórias. O Brasil é atualmente o 6º colocado, uma posição muito ruim. É claro que o Brasil não deve ficar fora da Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo deve ter 48 seleções e a gente não vai ficar fora com certeza, mas fazer uma eliminatória tão ruim na nossa história, para o tamanho da nossa seleção, é sim um momento muito vergonhoso, de acordo com aquilo que a gente tem a oferecer e o tamanho da história da seleção brasileira mundialmente. Não preciso lembrar para ninguém que a seleção brasileira é historicamente a maior seleção do mundo. E para substituir o Dorival, o São Paulo já tem uma primeira opção, e essa primeira opção é o Vojvoda. Como eu disse, o Vojvoda é sempre a primeira opção de todos os clubes da Série A, pelo menos todos os clubes de ponta. Quando tem que substituir os seus técnicos e pensam numa primeira opção, essa primeira opção sempre é o Vojvoda. Foi assim com o Botafogo, foi assim também com o Palmeiras, quando teve aqueles rumores de que o Abel poderia sair. O Vojvoda faz sim um trabalho fantástico no Fortaleza, conseguiu levar o Fortaleza até a final da Sul-Americana desse ano, infelizmente não ganhou, faz um trabalho de vestiário também excelente. Eu tive lendo algumas matérias sobre isso e parece que o Vojvoda tem uma relação muito próxima, inclusive da própria diretoria do Fortaleza, que não toma hoje nenhuma decisão sem o aval do Vojvoda. Ele é muito participativo em tudo que envolve o clube. Mas uma proposta de um clube como o São Paulo é com certeza uma proposta muito tentadora para um técnico como o Vojvoda. O São Paulo é, para alguns, o maior clube do Brasil. Eu sinceramente concordo com essa afirmação, mesmo não sendo torcedor do São Paulo. E dirigir um clube do tamanho do São Paulo é tentador para qualquer técnico, apesar de estar muito bem no Fortaleza e estar fazendo o Fortaleza crescer muito. Hoje o Fortaleza é um clube extremamente organizado. É difícil, inclusive, achar um clube que seja tão organizado quanto é o Fortaleza. Mas o São Paulo tem um nome muito grande nacionalmente e internacionalmente e poderia eventualmente trazer um pouco mais de visibilidade para o Vojvoda. O Vojvoda parece ser um cara muito sensato, um cara muito correto nas coisas que faz, e eu não sei sinceramente se ele aceitaria esse convite do São Paulo. Ele está muito bem no Fortaleza, o Fortaleza está se estruturando cada vez mais, está conseguindo cada vez mais se consolidar na parte de cima do futebol nacional, e o projeto do Fortaleza é ter o Vojvoda a longo prazo. Já no São Paulo ele chegaria num clube onde o Dorival conquistou recentemente um título inédito, onde ele tem o vestiário na mão, onde ele tem uma proximidade com a diretoria também, tem apoio da torcida, e para o Vojvoda seria um pouco arriscado essa questão de, quem sabe se eventualmente, chegando no clube, nos primeiros jogos não tem os resultados esperados, o que é muito comum acontecer. Ele pode sofrer pressão da torcida, por exemplo,
e passar algumas situações que hoje no Fortaleza ele não passaria. Os dois projetos são interessantes, o projeto do Fortaleza já é consolidado com o Vojvoda, o projeto do São Paulo seria um projeto novo, mas um clube com um poder aquisitivo maior e com uma visibilidade maior. É uma escolha bastante difícil de fazer. Eu, se fosse o Vojvoda, sinceramente ficaria no Fortaleza, até porque as coisas funcionam muito bem com ele lá. O Fortaleza tem sim potencial para a médio prazo disputar as maiores competições aí do Brasil, quem sabe disputar uma Libertadores ou voltar à Sul-Americana e ser campeão. O Fortaleza tem potencial para isso e tem projeto para isso, mas essa é uma decisão que o próprio Vojvoda vai ter que tomar. Vamos ver essa semana, o Dorival deve ser anunciado e o São Paulo com certeza deve fazer todo o esforço possível para trazer o Vojvoda, que é um dos maiores técnicos do futebol nacional atualmente. O vídeo de hoje foi esse. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu comentário, seu like. Se você é torcedor do São Paulo, diz aqui o que você acha dessa saída do Dorival. Se você é torcedor do Fortaleza, diz aqui o que você pensa dessa procura que todo clube sempre tem aí pelo Vojvoda, por ele fazer esse trabalho excelente no Fortaleza. E se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima.